Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a nós todos. Nós vamos ler as Escrituras. Ela fica em Efésios, capítulo 1. Eu lerei o verso 5. Ele disse: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Pai Celestial, mais uma vez, nós se punhamos em súplicas a Ti, e oramos ao Senhor, e rogamos que o Senhor nos concede, nesta manhã, Senhor, aquilo que nos cabe, e que sejamos bem alimentados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora, é uma escritura, irmãos, bastante conhecida, como nós sabemos, é o nosso dia a dia, falando sobre Ele nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o seu beneplácito. Agora, eu estava pensando, meditando sobre isto. O que é? Como disse nos Salmos ali, o ímpio não busca Deus. Eles não têm nenhuma necessidade. Para eles não importa se Deus predestinou alguém ou não predestinou. Para eles não estão nem aí importando. Por isso é que eu disse. Então, é algo que é relacionado com você e Deus. A responsabilidade é inteiramente de Deus. A árvore a qual nós saímos, essa árvore biológica, espiritualmente falando, ela é a árvore da vida. Correto? Ela é a árvore da vida, ela é Cristo, ela é o Senhor Jesus, ela é o próprio Deus, o Espírito Santo. Agora, esta árvore, ela é uma árvore completa. Ela não tem só um galho. Ela tem vários galhos. Certo? A árvore da vida. Quando Jesus disse para pregar o Evangelho, ele sabia muito bem, ele já conhecia quem ia receber, aceitar, crer, e aqueles que não iam dar importância para aquilo. Essa mensagem, como o anjo veio a mim, a sua comissão, parágrafo 11 ao 13, o Mombrana diz assim, como pregar o Evangelho? Alguém disse, Mombrana, o irmão crê nisso? O irmão crê nisso? Eu disse, olhe, o irmão deve ser calvinista. Eu disse, sou calvinista, contando que calvinista esteja na Bíblia. E vejam, a importância que nós temos, ela é inteiramente bíblica. Você sabe que cada um de nós, eles são uma semente, palavra falada de Deus. E essa semente, a sua origem, ou a sua natureza, ela é a natureza da palavra. A semente. Toda semente
ela é uma palavra expressada de Deus, seja ela natural ou seja ela espiritual. Não é mesmo? Se você for ao Gênesis, você volta lá no princípio e você vai ver. Lá está bem assim: criou Deus os céus, veja que, olha aí, e criou Deus os céus e a terra e os mares. E a terra era sem forma e vazia. E havia havia trevas na face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Era uma terra sem forma e vazia. E o céu, tudo foi criado por Deus. E cada semente que Deus trouxe sobre a terra também foi criada por Ele. Isso é no natural. É a natureza. A natureza no natural. Eu estava esses dias lá no sítio do irmão. Ontem, antes de ontem, a hora que aquele frio começou. No outro dia, de manhãzinha, eu estava olhando o gado dele. Lá no campo. O gado levantou bem cedinho, ou cedinho, né? E deu uma andadinha assim, deu umas bocadinhas aqui, deu outra ali, aí voltou todos eles juntinho novamente e deitou todos eles. Aí eu disse para o irmão: ó, vai pegar a coisa, hein? Olha o gado como é que deitou tudo. E ficaram deitados ali, não levantaram não. Por quê? Eles obedeceram à natureza. Eles eram a própria natureza. E a natureza obedece à natureza de Deus. Quando Deus muda a natureza, muda tudo. Muda tudo. Então, a Bruna fala daquele fazendeiro que foi para uma expensão no outro país, era muito lugar de congelamento, muito gelo, muito alto. E ele preparou roupas para colocar nos seus animais de exposição lá, porque chegasse lá, senão os animais não iam aguentar o gelo. Ele perdeu tempo. A hora que chegou lá naquele outro lugar, Deus mudou a roupagem do seu gado todinho. Ele não precisou de usar aquilo que ele fez. A própria natureza cuidou da natureza. Vejam. Deus é responsável por sua natureza. Ó, irmãos, isso daí nos ensina uma lição. Esse é o porquê Deus tem que mudar a nossa natureza. Um filho tem que ter a natureza de Deus. E quando nós temos a natureza de Deus é a Bíblia, é a palavra, é a natureza de Deus. Quando você tem essa natureza mudada e recebe a natureza de Deus, você identifica com a palavra. Não é mesmo? Do jeitinho que a palavra age, você age, porque a palavra, eu já disse aqui, não é essas letras escritas em papel, não. Você pode rasgar esse papel aqui, rasgue a Bíblia, não vai dizer nada para você. Nada mesmo. Mas a palavra de Deus, ela é viva. Ela tem consciência. Ela tem raciocínio.
ela tem memória, ela tem imaginação, ela tem afeto, ela tem esses sentidos nela. Não é mesmo? Ela sente doer. Por isso que o Espírito que Deus nos dá é a sua própria natureza, é a sua própria vida. A natureza de Deus que Ele dá aos seus filhos, essa natureza é vida. Ela não é uma natureza humana, ela é uma natureza espiritual. Nesse momento, a natureza humana é tirada de circulação. A mente humana não tem nada a ver com isto. Nenhuma especulação a mente humana pode fazer quanto a coisa sobrenatural. Por isso que o Mombrana está dizendo aqui. Eu sou calvinista, contando que calvinista esteja na Bíblia. Porque, na verdade, nós somos a Bíblia revelada, como eu disse. A Bíblia revelada. Todos os mistérios, todos os segredos que estavam na mente de Deus. Aleluia. Quando Ele enviou o profeta de Apocalipse 10:7, Ele veio exatamente para restaurar e revelar. E o Mombrana fala na mensagem segundo o selo, ele disse que Jesus ele não pode levantar lá do trono de intercessão até que o último nome for revelado aqui. O último nome. Ou seja, um último filho, o último eleito. Deus não pode levantar do trono da intercessão. Agora, o dia que esse filho chegar ao conhecimento da verdade e vir para o seu lugar, posicionado ali, aí sim. Vejam. Agora, há um galho na árvore. É o calvinismo. Essa árvore é a árvore da vida. É Cristo. Mas há mais galhos na árvore também. Vê? Uma árvore tem mais de um galho. Ele simplesmente queria fazê-lo ir lá para a segurança eterna. Nós não chegamos aonde devemos ser, ou devemos chegar, mas nós estamos em caminho. Nós entramos na porta de entrada, e essa porta dá sequência a este caminho. Não é mesmo? E nós estamos indo. Estamos indo para chegar lá. E então, tem muitas coisas que sucedem e que você não deve escandalizar com nenhuma. Bem-aventurado é aquele que não escandaliza em mim, disse Jesus. Isto é verdade. Correto? Então, você sabe, nós não sabemos nada. E cada das coisas que vão acontecer na nossa vida, nós vamos aprendendo. Nós vamos aprendendo. Quem sabe tudo é Deus. A única coisa que temos que fazer é render-se por completo, entregar-se a Ele de corpo, espírito e alma. E o amar ao Senhor Jesus Cristo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o entendimento.
Isso é a verdade. Correto? Então vejam bem, estamos fazê-lo ir lá para a segurança eterna. E depois de um tempo, você sai e vai ao universalismo, e você cai lá em alguma parte. Não afine isso. Mas quando você termina com o calvinismo, você volta e começa no arminianismo. Vejam. Há outro galho na árvore. Há outro galho na árvore. Apenas continua. Continua. A coisa inteira junta faz a árvore. Assim eu creio no calvinismo, contando que ele esteja na Escritura. Esteja na Escritura. Então nós sabemos o que é o calvinismo. O calvinismo é um lado radical. É o legalismo. O que é o arminianismo? É o liberalismo. É liberal. E você vai ver que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é representado na Bíblia como um poço artesiano, uma fonte da água viva, e também como um rio, e também como um caminho, e como uma porta. É o que representa ele. Ele é representado assim. E ele é tido como o alto caminho. Como disse o profeta Isaías, no capítulo 35, verso 8. E ali haverá um caminho que é chamado o alto caminho santo. O imundo não passará por ele. Só mesmo os caminhantes, nem mesmo os loucos errarão este caminho. Vê? Então, nós vamos observar que de um lado é uma coisa, do outro lado é o outro, mas o meio, o centro é o gostoso. Esse é o que nós devemos ter. Andar. Então, eu não vou desprezar o calvinismo, como o irmão Brana disse, e nem tampouco o arminianismo. Mas vamos chamar ambos lados como que se não fosse. Não é mesmo? E dizer como fez Abraão. Chamou o que era, os como que não era, ou que seja o que são, como que não são. E as coisas que não são, digo que são como as que não são. Ele não olhou nem para um lado e nem para o outro. Ele olhou para a promessa. Aleluia. Ele andou no alto caminho. Essa é a maneira que nós devemos ser. Não fica olhando para cá e nem olhando para lá, não. A vida do irmão, a vida da irmã, e o outro a vida do outro, a vida do outro. Não, olhe para a palavra, esqueça-o. Olhe para a promessa, cuide da sua vida. Tenha preocupação com a sua alma. E segue em frente. Se eu for olhar para esse lado da estrada ou do caminho, eu vou ter atoleiro. Se eu for olhar para o outro lado, eu vou ter estrupício. Eu não posso. Tudo bem, irmão, vem para cá. Tudo bem, irmão, vem para cá. Eu sou suposto a olhar aquilo que Deus me dirige a olhar. Que tipo de natureza que nós temos? É a natureza da palavra? Então nós estamos dispostos a ser como Ele é. Não é mesmo? E eu creio que Deus sabia antes da fundação do mundo. Escolheu sua igreja em Cristo.
e matou Cristo antes da fundação do mundo. Jesus já era morto na mente de Deus. Antes que existisse qualquer coisa, ele já via o cordeiro sendo sacrificado. Correto? Quantos anos passou? Quantos, depois que houve princípio, quando ele disse assim, e no princípio era o verbo. Antes então de haver princípio era a eternidade. Antes era a eternidade. Então quando ele disse, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo foi feito carne. Depois desse princípio, quanto tempo ainda durou? Não contando da eternidade de antes, que já estava na mente dele. E depois chegou a vir manifestar-se um princípio. E nesse princípio levou ainda quantos 1000 anos? Para ele vir ser manifestado. No nosso meio. Ser sacrificado. Nós não temos nem... O máximo que nós temos de vida aqui na terra é nós mesmos, né? O mais aqui é 80, 90 anos. E Deus é tão paciente que Ele suportou 4.000 anos para Jesus vir ser manifestado, para sacrificar no meu lugar e no seu lugar. Depois de haver princípio. Então ele disse, Paulo disse que ele nos conheceu e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, mesmo antes que o mundo fosse formado. Esse é Deus, esse é o nosso Pai, vê? É Mombrana falando. Esse é Deus. Esse é o nosso Pai. Pai é aquele que gera o filho. E filho é aquele que nasce. Então nós chegamos a um lugar como o lugar que nós estamos. Hoje, assentado em lugares celestiais, em Cristo. Eu quero dizer assim, né? Porque é o posicionamento hoje de cada filho. Porque nesse momento aí agora nós estamos omitindo as nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos erros, os nossos enganos, e estamos agora suposto a olhar cada um através do sangue. Do sangue. Não considerar a falha e o erro de ninguém. Pois somos todos irmãos. Este lugar que nós estamos agora, irmãos, isso não é por qualquer coisinha, não. Isso já estava preordenado antes da fundação do mundo. Isso vem de preconhecimento, por meio de uma presciência divina. Então isso é muito sublime, é muito alto, é muito profundo. Nós não podemos deixar jogar essas coisas fora por hipótese alguma. Vamos valorizar esse valor que nós temos, não é mesmo? Não trocar troco de banana, não, troco de bacatela, não. Não façamos isso, não. Emoção, sensação, gritos, ideias próprias, conhecimentos humanos, de jeito nenhum.
Nós temos que ser homens e mulheres estabelecidos, edificados, posicionados por predestinação. Quando Paulo, eu fiquei pensando sobre isto, irmão. Você sabe, Paulo, ele falou para a igreja que estava na Tessalônica, a igreja da Galácia, a igreja aos Filipenses, aos Colossenses. Ele falou de coisas profundas. A igreja de Éfeso, ele falou de eleição, de predestinação. E eu estava pensando, e a igreja de Corinto, ele não falou assim. Ele não disse dessa forma. A igreja de Corinto, Paulo não podia falar essas profundezas. Ela era menino. Tinha problemas, tinha dificuldade, tinha discriminação, tinha dissensão ou dissensão. Tinha todo tipo de sensação, de emoção, e baseavam naquilo dali. Aquilo que vinha na mente deles, eles se asseguravam naquilo. E atrapalhava Deus trabalhar com eles. Enquanto que as outras não. Mombrana fala isso, a mensagem Coríntios, livro de correção, parágrafo 113 ao 117. Ele diz bem assim, ó: se observarmos, ele não podia ensinar aos coríntios coisas profundas. Eles eram apenas como que infantis, meninos. Se escandalizavam com o outro, se escandalizavam com aquilo, se escandalizavam com aquilo outro. Era cheio de picuinhas, você entendeu? Eram meninos. Ele não podia chegar até eles com grandes e profundas mensagens, como ele fez com Efésios e fez aos romanos, e lhes ensinar coisas profundas. E eu vou dizer, irmão, nós temos que estar prontos e preparados para poder nadar em águas profundas. Não em poça de lama, em águas profundas. Porque qualquer hora dessa, você diz bem assim, eu lembro do irmão Brana, ele falava para o tio Arte dele: tio Arte, eu sei nadar. Eu sei nadar. Ele disse: papai um dia deixou eu nadar. E o pai dele foi um dia, lá na beira de uma estrada lá, e se assentou na beira de uma bueira, e lá tinha uma poça de água lá. E ele pulou dentro daquela poça, dizer que o pai dele, perturbou o pai dele, até que o pai dele deixou ele tomar um banho naquela poça de água. E ele disse que tirou a roupa assim, entrava lá e pulava lá dentro e batia a barriga na poça de água assim que abria. Abria todinho. E ele batia ali, pá. Ele disse: eu sei nadar. E aí quando ele terminou, que o pai dele enjoou de ficar vendo ele tomando banho naquela poça de água, falou: menino, levanta, vai tomar um banho. Vai tomar um banho. Está todo lameado. E ele foi. E esse dia ele estava mais o tio dele, numa canoa, e a água era funda. A água era funda. E ele disse assim: tio Arte, eu sei nadar. Dentro da canoa. E só falando: tio Arte, eu sei nadar. E o tio dele foi implicando com aquilo, e ele: tio Arte, eu sei nadar. Quando ele pensou, que ele disse que esperava que nada ia acontecer, o tio dele meteu o remo nas costas e jogou dentro da água. A hora que ele caiu naquela água era diferente da poça de lama. Aí vai provar que ele sabia nadar mesmo. Aí diz ele que viu coisa, viu? Depois que ele bebeu muita água, aí o tio dele foi lá e tirou ele lá de dentro e colocou dentro da canoa.
É? Você tem que saber o que você está falando. Você tem que saber o lugar que você está firmado. E ele está mostrando aqui que Paulo estava nos mostrando que nós temos que saber nadar, porque qualquer hora dessa nós vamos ser lançados em águas profundas. Não é sensação não, irmãos. Não é emoção não, não é isso, aquilo não. Você já imaginou a hora que essa marca da besta entrar, esse concílio mundial de igreja começar mesmo? A noiva vai entrar no início. E isso não é emoção, não é sensação não. Você tem que ter o poder vivificador vivendo na sua vida. Não é simplesmente pertencer a uma religião, unir a uma igreja. Não, você tem que saber o tipo de natureza que está vivendo na sua vida. Porque você não vai poder comprar e nem vender. É o que disse. Ontem nós estávamos vendo isso. Ontem não. Foi ontem. Comprar e nem vender. Irmão Brando disse, a noiva vai entrar no início disto. E eu vou te falar, não precisa ser muito não, basta 40 dias só. 40 dias já é o suficiente. Porque nós vamos ter que ter esse poder nas nossas vidas, para podermos vivermos simplesmente pela palavra falada. Que é uma parte nossa, e nós somos uma parte dela, porque cada atributo dos pensamentos de Deus é uma palavra falada. Não é mesmo? É um pensamento de Deus expressado em vida. Então vejamos bem, Paulo falando. Ele diz, olhe, ele ensinar coisas profundas, porque eles não eram capazes de tomar aquilo. Eles dependiam muito de pequenas sensações, coisinhas assim. E apenas, bem, louvado seja o Senhor, eu tenho um sonho. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma visão, eu tenho uma nova revelação. Vejam, eu tive uma revelação que veio a mim, eu tive um salmo, eu tenho uma profecia. Eu penso assim, é desse jeito aquilo, é assim, é assado. Desse jeito. E baseiam a sua fé cristã nos seus próprios pensamentos. Paulo disse, todas essas coisas serão aniquiladas. Vejam, cada uma delas. Não se pode confiar muito nelas. Não pode confiar muito nelas. E então, você vai ver que ele disse, em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilados. Será aniquilados. Vejam, então, mas eles está tentando levar a igreja a essa âncora, onde temos uma âncora em Cristo, onde não confiamos em sensações, não confiamos em revelações, não confiamos nessas coisas, só confiamos em Cristo. É pela fé que nós movemos disto, apenas pela fé. Apenas pela fé. Irmãos, a fé é uma visão. A fé é uma visão. A fé é uma chave. Você sabia disso?
A fé é uma chave. E a chave é para usar para quê? Abrir a porta. Abrir a porta. A porta é Jesus Cristo. Jesus Cristo é essa Bíblia. É esta palavra. E a fé sustenta a Bíblia. A fé sustenta a dobradiça e abre as glórias de Deus para nós. É uma revelação. Nós temos que olhar a Bíblia entre linhas. Você sabia disso? Não é o pé da letra, é entre linhas. Porque a letra mata. Mas o Espírito vivifica a letra. E nós não somos ministros do Velho Testamento, da letra. Nós somos ministros do Novo Testamento, do Espírito. Paulo disse, a nossa capacidade não vem de nós mesmos. Nós não somos capazes de falar e fazer nada de nós mesmos. A nossa capacidade vem de cima. Deus nos fez capazes. Aí você fica agarrado em sensação, emoção e tal e tal. Vai chegar uma hora, irmão, que isso aqui, nada aqui embaixo vai resolver. Essa Bíblia aqui vai ser queimada, vai ser tirada. E você vai viver com os olhos da fé. É ela que vai trazer o pão de cada dia para você. É ela que vai trazer o alimento. A fé de Jesus Cristo. Você entendeu? Por isso que Paulo está falando. Observamos que Paulo pode ensinar aos Efésios ali, como que antes da fundação do mundo, como que antes da fundação do mundo, quando nós estávamos na mente de Deus, éramos os seus pensamentos. E Deus é eterno. Ele é um Espírito Santo eterno. E se Ele é eterno, então os seus pensamentos são tão eternos quanto Deus é eterno. Isto é a verdade. E se eu, você, nós somos seus pensamentos, então nós somos sem princípio, sem fim, não temos fim. Somos eternos. Por isso que a nossa mente, ela não é uma mente comum, natural. Ela é uma mente sobrenatural. Então veja, ele podia, antes da fundação do mundo, ele estava predestinado para a adoção de filhos de Deus. E agora os coríntios, não sabiam nada a respeito daquilo. Nada. Coisa horrível, né? Não sabiam nada. Eles tinham que ter um pequeno sentimento, algo, para poder se assegurar naquilo. Segurar naquilo. Uma pequena sensação. Um tinha isto, aquilo e aquilo outro. E eles dependiam disto para sobreviver. Ele não podia lhes ensinar coisas profundas. E então eu penso que é formidável quando você tem um povo ao qual você pode ensinar coisas profundas. Aleluia! E o Espírito Santo pode envolver essas grandes verdades e ancorá-las nos corações das pessoas, para que então elas possam saber onde estão firmadas. Porque na verdade, irmãos, nós devemos estar estabelecidos em Cristo, posicionado nesse lugar celestial. Coisas profundas onde estão firmadas, com sensação ou sem sensação,
com profecia ou sem profecia, seja o que for, seja isso, se eles, nós não. Então, o cristão não baseia nessas coisas, é como eu disse, nós estamos baseados nas profundezas da experiência verdadeira que teve no princípio pentecostal. Lá no grão da semente original. É isso daí. Aos Colossenses, capítulo 3, o verso 24. Você vai ver Paulo falando aqui, aos Colossenses. Ele disse bem assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados de entranhas, de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, longanimidade. Isso daí são os frutos do Espírito Santo, que Deus tem dado a filhos, somente a filhos, os frutos do Espírito Santo: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, bondade e temperança. É os frutos que está fluindo. Quando nós temos essas coisas dentro de nós, então veja o que ele fala no verso 14. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. A caridade é o quê? É o amor divino. É o amor divino. Isso nós devemos ter. Ou seja, é o Espírito Santo. É Deus mesmo vivendo nas nossas vidas. O amor divino, ele não é o amor natural. O amor divino, ele é o amor sobrenatural. Não é mesmo? É o amor divino. Não é natural. Ele é sobrenatural. Pode ver que Malaquias, capítulo 1, diz bem assim: peso da palavra do Senhor que veio por intermédio do ministério de Malaquias, dizendo: eu vos tenho amado. E vós dizeis: em que nos amou? Ele disse: não foi Jacó, irmão de Esaú? Todavia amei a Jacó e aborreci Esaú. E vós dizeis: em que vos tem me amado? Amei a Jacó e aborreci Esaú, e fiz da sua herança uma assolação, e entreguei aos chagais do deserto. Mombrana diz assim: isso daí chama-se amor eletivo. A prova do seu amor é a eleição, que Deus nos elegeu desde antes da fundação do mundo. Correto? Desde antes da fundação do mundo. Então, irmão, eu creio assim, é a maneira que eu creio. Se você é um eleito e predestinado desde antes da fundação do mundo, não tem nada que impede de você chegar a este lugar. Nada. Pode haver obstáculo de todas as formas. Problemas, dificuldades, circunstâncias, falhas, fraquezas, debilidade. De todas as formas você chegará ali. Porque você é um eleito. Você é um predestinado. Agora, é claro, não com aquela fé arminianista. Bem, eu sou um eleito, eu sou um predestinado, eu tenho segurança eterna, eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Não é isso.
Irmão Brana disse, ele fez uma pergunta para si mesmo. Se você vem e diz assim, irmão Brana, eu sou nascido de novo e tenho o Espírito Santo, eu posso fazer tudo o que o meu coração desejar? O irmão Brana diz, absolutamente, pode fazer tudo o que o seu coração desejar. Porque eu lhes garantirei que você não vai fazer nada errado. Você só vai fazer o que o Espírito Santo quer que você faz. Ele diz, sempre eu fiz isso assim. Tudo o que o meu coração deseja. Vê? É uma coisa tremenda. Essa mensagem, pergunta e resposta sobre Hebreus, segunda parte, o parágrafo 177, fizeram uma pergunta. Você acha, de acordo com a Escritura, que os judeus aceitarão Cristo um pouco antes do rapto da igreja? Eu disse aqui agora mesmo que não me importa se você é um eleito predestinado, você virá de qualquer forma. E você chegará naquele lugar aonde Deus te viu antes da fundação do mundo. Nada vai impedir. Irmãos, pior lugar nós já teve. Foi no nosso nascimento natural. Não é mesmo? Nós já nascemos mortos. Nós já nascemos mortos. Nós já nascemos cegos. Você sabia disso? Cegos. As pessoas mais imundas que poderiam existir eram os gentios. Isso é verdade. Agora ele diz bem assim, eu realmente creio que o rapto da igreja, esta é minha própria opinião, vejam. E se tivéssemos tempo, levaríamos isto adiante. Mas agora, já são mais de 9 horas. Eu realmente creio que os judeus receberão a Cristo na sua segunda vinda. Agora recordem, para que as pessoas saibam disto, nossos olhos, estavam cegos. Nossos olhos estavam cegos. Por isso que Jesus disse, quando aqueles fariseus estavam todos em torno dele ali, ele disse, eu vim ao mundo para juízo, para que os que eram cegos vejam, e os que diz que vejam, sejam cegos. E aqueles fariseus, escutando aquilo, rodearam ele e disse assim, o senhor quer dizer que nós somos cegos? Ele disse, se vós fosse cegos, vós via, mas porque diz que vedes, permaneceis e morrereis em vossos pecados. Vê como que é a situação? Ele disse, eu vim para que o cego veja. Agora, antes ele disse, eu vim para juízo. Irmãos, aquele ceguinho Bartimeu ali, que há 30 e tantos anos era cego de nascença, ele era cego fisicamente, mas espiritualmente não. Você pode ver que ele pertencia àquelas sinagogas, aquela religião faraisaica, aquelas religião de Saduceu e etc. E um dia ele sentiu uma necessidade de ter que oferecer o seu cordeiro. O seu cordeiro era um cordeirinho adestrado, treinado para lhe conduzir. Ele tinha um casalzinho de pomba e tinha também um cordeiro. E tinha também uma mulher que ele amava e tinha uma filha também que ele amava. Ele nunca tinha visto a sua filha, nunca tinha visto a sua mulher. Ele era cego.
E Deus queria dar algo mais para ele. Aí é onde às vezes as pessoas são ignorantes. Eles são analfabetos espirituais, são cegos espiritual. E acham que o que eles têm mendigando é o suficiente. E fica contente em ser mendigo, andando nas caixas de lixo, tentando apanhar lixo para poder sobreviver. E Deus não quer que nenhum filho dele seja mendigo. Ele é o rei. E seus filhos são príncipes. É verdade. Olha, nós temos que ter esse critério do Espírito Santo em nossas vidas por eleição, por predestinação, para vermos ao longe. E aquele cego Bartimeu, ele era eleito, ele era predestinado. Mas aquele sacerdote não. Anás não era. Caifás não era. Você pensa, não, mas Anás ele era um sumo sacerdote. Caifás era um sacerdote. Eles eram homens de posição, mas eles eram mendigos espiritualmente falando. Enquanto que o cego Bartimeu não era rico. Tinha 2 olhos para ver na eternidade. E aquilo foi um contraste para Caifás. Foi uma pedra de tropeço para Caifás. E então, aquilo era natureza. Deus não apareceu para o cego Bartimeu e falou assim para ele que era para ele sacrificar aquele cordeiro, que ia dar um cordeiro para ele. Não. Foi a sua própria natureza divina, a eleição, a semente que estava dentro dele, que sentiu aquela necessidade de fazer aquilo. A única coisa que Deus fez foi colocar uma enfermidade na sua esposa, e que não tinha jeito, ela ia morrer mesmo. Vê? Ela ia morrer. E ele então amava muito a sua esposa. E ele sentiu dentro da alma de fazer essa oração. Quem sabe ele foi lá no fundo do seu terreno ou da sua casa. Chegou lá, tinha umas moitas de bananeira. Quem sabe se ajoelhou lá debaixo dela e fez uma oração e disse: Senhor, se tu curas a minha esposa, eu oferecerei para ti esse cordeiro. Ele não falou um cordeiro, ele disse este cordeiro, que era o que ele ganhava o pão de cada dia e que trazia para a sua casa. Levava ele todo dia para a praça. O cordeiro era os olhos dele. Conduzia ele lá para a praça. Chegava lá na praça, ele tinha 2 pombinhas. As 2 pombinhas eram adestradas, ensinadas também. Ele ponhava as 2 pombinhas ali na praça para brincar, e uma ficava por cabalhota sobre a outra, e pulava daqui, pulava dali. E ele com a cumbucazinha, a cuiazinha, adquiria umas moedinhas. Aí os turistas vinham colocar uma moeda dentro da cumbuca dele. Tarde ele ia embora. Era a vida do cego Bartimeu. E esse dia então ele sentiu essa necessidade e foi lá no finalzinho lá, quem sabe, lá no fundo do quintal, orou a Deus: Senhor, se tu curar a minha esposa, eu te darei, eu sacrificarei este cordeiro para ti. A hora que ele falou isso, irmão, a esposa dele foi curada. Foi curada. Aí foi curada, aí lá vem o cego com o cordeiro. Encontra, olha com quem que ele encontra? Com Caifás, o sumo sacerdote. E disse: ó cego Bartimeu, aonde você está indo? Ele disse: eu estou indo ao tabernáculo sacrificar este cordeiro. O quê? Não, você não pode fazer isso.
Esse cordeiro é os seus olhos. Esse cordeiro te dirige. Não, toma aqui um dinheiro, toma aqui. Eu vou te dar um dinheiro, você compra um cordeiro. Ele disse, ó Anás, ou digo, ó Caifás, eu não ofereci um cordeiro para ele, eu ofereci este cordeiro. Vejam, este cordeiro. Não, mas você não pode fazer isso. Foi embora. Chegou lá, ofereceu o cordeiro. Irmãos, que coisa. Parece que a coisa ficou boa. A esposa sarou. De repente a filha cai doente. A filha cai doente. Pronto. Aí o coração dele se derreteu mais ainda. A filhinha. Corda mais fina do seu coração. Foi lá de novo e falou, é assim? Foi lá, Senhor, se tu curares a minha filha, eu te darei, eu sacrificarei essas 2 pombinhas para ti. As 2 pombinhas. Era o que restava. Era o que restava. Era o que o cego tinha. Agora, depois sacrificado as pombinhas, sacrificado o cordeiro, e ainda mais cego. E agora? Como ia ficar a situação? Mais difícil. Irmãos, nós temos tudo na vida, irmãos. Que isso? Nós temos vida, temos saúde, temos 2 olhos da cara, e ainda dizemos que temos 2 olhos da fé. E ainda fiquemos fazendo luxinho para servir a Deus. O que nós pensamos nas nossas vidas? Para que é que Deus permitiu que nós descêssemos aqui? E viéssemos através de lombos de pais pecaminosos. E já nascemos cegos. Já nascemos mortos. Porque a vida que nós recebemos é vida para a morte. Eu pergunto, para que foi que Deus permitiu isso? Foi para nós ser doutor? Foi para nós ser advogado? Foi para nós ser juiz? Foi para nós ser o presidente da república? Foi para nós ser fazendeiro? Foi para nós ser deputado? Para que foi? Foi para andar mendigando aí o pão de cada dia? Trabalhando, sofrendo a calma do dia, o sol quente, retornar para casa, tomar banho, deitar com cãibra nas pernas, cãibra em todo lugar no corpo. Que vida raquítica. Não. Deus nos colocou aqui para nós expressar e manifestar os seus atributos, dos seus pensamentos. E provar com isso que nós somos predestinados, somos eleitos. Nós somos representantes, cidadão de uma cidadania, aonde o rei é o Senhor Jesus Cristo. E somos súditos deste reino. E um dia teremos também, como Ele, uma coroa para reinar com Ele. Não fica em casa, não. Dê a Deus o que Ele te deu. É pouquinho de tempo, passará tudo. É verdade. Agora voltando ao cego Bartimeu, irmãos. A sua filhinha cai doente. Ele vai lá, sacrifica as 2 pombinhas. Agora pronto, o cego Bartimeu não tinha mais o cordeiro para levar e nem as pombinhas para ganhar mais dinheiro. Aí então, alguém tinha que levar o cego Bartimeu. Lá está ele lá. Cego, ninguém para conduzir.
E um dia, por presciência divina, porque tudo aquilo para um filho de Deus, tudo para um filho de Deus, tudo que acontece com um filho de Deus, já estava na mente de Deus. Nada acontece por casualidade. Tudo tem um propósito divino. Isto é a verdade. E um dia o cego Bartimeu estava lá na beira da estrada, na beira do caminho, ou seja, na praça, não sei onde era, mas ele estava lá. E havia aquele alvoroço, O irmão Branham diz assim que Pedro e Mateus e João tinha que vir na frente separando o povo de Jesus. Ele disse: pare, gente, pare. Dê um pouquinho de descanso para o mestre, está cansado. Olha, ele nem café de manhã tomou e não almoçou ainda. Espere. E aquele povão, e aquele barulho todo. E o cego escutou aquilo. Ele disse: quem é que está passando aí? Quem é que está passando aí? Aí um disse para ele assim: é uns fanáticos aí. Seguindo um outro fanático chamado Jesus de Nazaré. E diz que ele faz isso, faz aquilo. Aí o ceguinho desesperou. Ele desesperou. Aí ele clamou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, cego. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, cego. Que cala a boca? Ele sabia o que ele precisava. E ele sabia que Jesus tinha o que ele precisava. Ele sabia que Jesus era o cordeiro dele. Ele sabia que Jesus era as duas pombinhas dele. Ele sabia que Jesus era os olhos dele. E ele clamou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão de Jesus não escutou os gritos, mas sentiu. Ele sentiu. Ele parou. Todos os discípulos pararam. Toda a multidão parou. Ele virou e disse: traga ele para mim. Aleluia! Coisa boa é quando você é chamado por Jesus. Jesus te chamou. Ele te chamou, então Ele quer dar algo para você. Muito melhor do que isso daí. Irmãos, 38 anos seguindo, nunca tinha visto. Tinha uma mulher, nunca tinha visto o rosto dela. Tinha uma filha, nunca tinha visto o rosto dela. E agora Jesus chegou, trouxeram o ceguinho para ele, e de Jesus olhou para ele: o que você quer que eu faça? Que eu veja, Senhor. Aí Jesus disse: então veja. Aleluia! Aí ele enxergou. Quando ele olhou para Jesus. Ei, irmãos, essa era a maneira que nós éramos. Vamos valorizar isto, não é mesmo? Vamos valorizar isto. Não fica pegado nessas coisas terrenas, não. Dê a Deus o que é de Deus. Dê a César o que é de César. Não deixe o de César misturar com a de Deus, não. Não deixa não. A de César é aquela coisa humana que você precisa. É o sapato, é isso, é aquilo, é o pão, é o arroz, é o feijão. Mas de Deus é isso que nós temos aqui nessa manhã. Esse pão da vida. Nós não entrou aqui para simplesmente cantar, adorar Ele, não. Nós entrou para sofrer o juiz dele, para sofrer o julgamento, a correção. Porque se nós não formos corrigidos aqui, nós nunca seremos aperfeiçoados para sentarmos com Ele para julgar o mundo. Isto é a verdade. Não pense que sou eu, não. É a voz. É a voz do Espírito Santo. É a voz de Deus. Eu sou como vocês, é um trapo. Eu preciso, eu anseio. Mas tem uma coisa, o ofício é o ministério, é o Espírito Santo. Vejam, que coisa. Deixa eu continuar aqui, vejam. Eu realmente creio que os judeus receberão a Cristo. Olha, os seus olhos foram cegados para que pudéssemos receber nossa visão.
nossa visão. Qualquer um sabe. As Escrituras falam disto. É isso correto? Paulo nos diz que fomos cegados e que os judeus ficaram cegos a fim de que pudesse receber a Cristo, vê? E nós somos a oliveira selvagem, enxertada através da adoção na árvore. Aleluia. Eu tenho uma escritura aqui, Paulo falando disso daqui. É Romanos, né? Deixa eu ver se é Romanos. É Romanos 11. Olha como ele fala isso daqui, irmãos. A partir do verso 26. O verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Vejam. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Eu não sei se eu marquei aqui. Eu não sei se eu marquei aqui. Mas deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que é Jeremias que fala isso. Acho que é Jeremias que fala isso. Eu não sei se eu marquei. É Jeremias que fala. Está aqui. Olha como Jeremias diz assim, ó. Você pode ver que eles creem na lei. E pela lei nenhuma carne é justificada, nenhum homem pode ser santificado pela lei. E aí veja que quando Deus fizer aquilo dali que Paulo está falando, diz assim, ó. Mas este será o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Depois daqueles dias, Jeremias falando. Diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa mesma mensagem que nós temos, que éramos cegos lá, um povo dado a ídolos e tudo mais, essa mensagem da graça, que veio a nós e tirou-nos de lá, e nos enxertou na oliveira, que era Jesus. Entendeu? Esse mesmo evangelho, que é o que nós temos, também será pregado para eles. Quando cumprir Apocalipse 11, as duas oliveiras, Elias e Moisés, não trará mais um evangelho da lei, mas da graça. Da graça, porque o único evangelho que pode colocar o Espírito Santo dentro de você, dar a você um coração de carne, um coração temente, dar a você um espírito novo e colocar dentro do seu espírito, o espírito dele, é essa graça de Deus. É por graça, é um dom imerecido. Eu não merecia, você não merecia, mas todavia Deus nos deu. Aleluia. E vejam bem, e não ensinará alguém mais a seu próximo, e nem alguém a seu irmão, dizendo: conheceis o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei suas maldades e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Veja, é isso que Paulo está falando aqui, irmãos, aos Romanos 11. É isso. Agora vejam aqui, como ele continua dizendo aqui para nós. Ele diz assim: e este será o meu conceito. Tá. Assim que, quanto o evangelho, que é esse evangelho da graça.
É esse evangelho das boas novas que é evangelizado a nossos corações. Os judeus têm raiva disso. Tem raiva disso, porque ele era para ser para eles. E, no entanto, Deus cegou eles para que não recebesse isto. Então, eles tornaram-se o quê? Os nossos inimigos. Por causa disso, ele disse assim: quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós. Mas, quanto à eleição, aleluia, a eleição, eles são predestinados e eleitos como eu e você. Eles é a primícia de Deus. Entende? Quanto à eleição, não. Amados por causa dos pais. Bem, se nós entrássemos nessa parte aqui, nós ia longe, mas o nosso tempo já foi, não é mesmo? Já foi. Mas vejam bem aqui. Nós somos a oliveira selvagem, enxertada através da adoção na árvore. Você sabe que quando Deus ele queria pregar o evangelho aos gentios, ele anunciou primeiro Abraão. Abraão. E você vai ver que através de Abraão veio Isaac, veio Jacó e veio José. Só para nós chegar a encerrar, eu vou encerrar agora. Mombrana chama esses 4 homens, 4 esquinas, que são a base, o fundamento. Esses 4 personagens, eles são os patriarcas profetas, o qual Deus tomou para formar o fundamento, uma base para edificar a infraestrutura do templo de Deus. E aí você vai ver que Abraão, ele é chamado de quê? Nosso pai da fé. Nosso pai da fé. Abraão. Porque todos que são da fé, eles são filhos de Abraão. Porque Abraão creu por fé. Não pelo sentir, pelo emocionar, nada. Abraão enfrentou uma prova tremenda para provar que aquilo que estava tendo êxito na sua vida era por fé. Pode ver. Deus deu a promessa para Abraão. Abraão tinha 75 anos e Sara tinha 65. Ambos já estavam velhos. E Deus provou com 25 anos. Quando os dois estavam com 100 anos. Pense, um homem com 100 anos, uma mulher com 90 anos. Só estava o caquinho. Só o caquinho. Velhinho e velhinha. Nada de virilidade. Tudo havia acabado, arruinado. E Deus gosta que as coisas fiquem assim, para Ele provar que Ele é um Deus poderoso. Aleluia. É desse jeitinho. Oh, se nós pudéssemos esperar no Senhor e descansar a nossa fé em sua promessa, nós não ficávamos agitados com mulher, com marido, com filho. Não, nós simplesmente, Senhor, está nas tuas mãos. Eu creio na tua promessa. O Senhor prometeu, o Senhor cumprirá. É desse jeitinho que devemos ser. Deixa piorar, irmão. Deixa a coisa piorar. Deixa a coisa piorar. Olha que não tiver mais nada. Aí é quando Deus levanta. O que Ele quer é fé. Fé. E assim Abraão representava Jesus na fé. A fé de Jesus Cristo. Lá veio Isaac, representando o amor divino. Isaac, o filho da promessa. Quando Abraão estava com 100 anos, não valia mais nada. Sara com 90 anos, não valia mais nada.
Aí Deus aparece de novo para ele. Abraão. Sim, Senhor. Eu sou Abraão, o El Shaddai. Sim, Senhor. Vem, Abraão. Você já está velho, Sara já está velha, vocês já se acabaram, não tem mais nenhuma esperança. A virilidade de vocês já foram tudo. Vem, Abraão. Coloque a sua cabeça no meu seio. Eu sou o El Shaddai. É uma palavra hebreia, Abraão, que significa que tem um seio para te alimentar. Vem, alimente. Aleluia. Eu amo isso. Você ama, irmão? Eu gosto disto. Eu gosto disto. E Abraão então se descansou. Deus mudou Abraão de 100 anos para um moçozinho novinho de 23 anos. Mudou Sara de 90 anos para uma menina nova. Vejam, transformou tudo. O que Deus estava mostrando? Mostrando que é a mesma coisa que vai fazer com a verdadeira semente de Abraão pela fé. Não pela tradição, não pela letra, não pela lei. É pela fé. Pela fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. É contra os olhos, é contra a esperança. Ei, irmão, isso que você está pegando, você está vendo, isso aí tudo não vale nada. Serve por um tempo, isso aí tem finalização. Mas quanto à revelação da fé, não. Isso é eterno, isso está ali dentro. Você faz coisa que o homem de fora não reconhece. Você faz coisa que o homem inteligente não sabe. Você tem que estar naquele nível ali, não saber nada. Nada mesmo. Enquanto eu sou isso, eu sou aquilo. Não funciona. Aí então, Deus trouxe Isaac. Isaac veio. Depois Abraão teve mais. Sara morreu. Aí ele casou com uma mulher chamada Quintura. E teve mais 6 filhos, 7, uma coisa assim, com ela. Depois, para você ver o que Deus faz. Isaac veio. De Isaac, ele representava o amor. Não o amor filho, o amor divino. É o amor eletivo. É o amor que nós temos. Isaac é Cristo. Vejam, Isaac representa Cristo. Logo de Isaac veio Jacó. Jacó representa essa graça que nós temos de poder nos assentarmos aqui e ouvirmos estas verdades. É graça, é um dom imerecido. Vamos alimentar esse homem, vamos alimentar essa fé, vamos valorizar isto. Porque um dia isto vai nos levantar desse lugar para a glória. Isso é verdade. Você crê assim? De Isaac, de Jacó, veio José, perfeição. Jesus. Dali nasceram os profetas. Quem é os profetas? Os profetas trouxeram o quê? A palavra. A mensagem. A mensagem é que constrói o quê? A infraestrutura em cima do alicerce. Que é o templo cheio de colunas. Não é o que disse Paulo aos Efésios? Cheio de colunas, vigas, tijolos, cada pedra colocada na parede do templo, cada coluna. Eu pergunto, o que está sustentando essa infraestrutura? É um alicerce lá embaixo que vem por colunas lá do fundo. Sustenta isso daí, tudo que você está vendo. Aí vem aí o templo é quem? Quem era o templo do Espírito Santo? Era quem? Quem sabe? Jesus Cristo. Jesus era o templo do Espírito Santo. Ele era o único lugar que Deus fez para descansar nele.
para trabalhar através dele, operar através dele, derramar o seu sangue, perdoar os nossos pecados, tomar tudo que nós tínhamos de errado sobre ele. Foi Jesus. E quando Jesus tomou tudo e levou para a cruz e jogou na sepultura, você vai ver que quando ele morreu, ele tirou a infraestrutura dele, o templo dele. O corpo de Jesus era o corpo do Espírito Santo descansar. E o corpo de Jesus descansar é o corpo de Cristo que saiu dele. A sua noiva. É a igreja, esse corpo que foi feito pela palavra dos profetas. É a infraestrutura que é feita, como disse Paulo aqui aos Efésios, capítulo 2, o versículo... Eu vou encerrar aqui, não vai dar mais tempo. O verso 20 e o 22, ao 22, diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, olha, tudo isso daí, todo o edifício, que é o templo, é você, sou eu, é nós. Esse edifício, todo esse edifício, vejam, bem ajustado. Ajustado com o quê? Ajustado com a palavra. Ajustado com um cimento. Ajustado em cada tijolo. O que faz fazer um cimento se agarrar ao outro? Digo, o que faz um tijolo se agarrar ao outro é o cimento. Esse cimento é o amor divino, que nos cimenta um no outro, até o ponto de amar um ao outro. É o amor eletivo. Olha, o meu irmão, minha irmã, você tem que ter saudade do seu irmão. Você tem que ter saudade da sua irmã. Você tem que ter vontade de ver ele, ver ela. Porque na verdade é Jesus nele. É Jesus nela. Em vez de odiar, amá-lo. Em vez de causar diferença, é o contrário, companheirismo. É isso que faz o amor divino. Por isso que ele está dizendo, o qual todo edifício bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também nós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Aleluia! Ele está morando dentro de você. Ele mora no seu coração, na sua alma. Deixa eu só ler isso aqui. Você sai e começa a amar as coisas do mundo? Usar shorts? Fazer todas essas coisas? Siga em frente. Mostre o que você é. Pelos seus frutos conhecereis. Pode o homem colher figos de espinhos? Vê? Não. Você tira figos de figueira. Você colhe maçãs de macieira. Você colhe espinho em um espinheiro. Não é correto? Correto. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, segundo o seu beneplácito de sua vontade. E nos predestinou para louvor de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis assim no amado, que é Jesus. Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos cantar o hino e nós encerraremos. Vamos cantar aquele hino que nós cantamos. É o 25. Aqui que tu falas. Deus falou no seu coração? Amém. Senhor, eu estou aqui mais uma vez para o teu nome glorificar.
É aqui, Senhor, que tem a palavra. É aqui, Senhor, onde tu fala. É aqui, Senhor, que tem a palavra. É aqui, Senhor, onde tu fala. O mundo está confiando no que diz o homem, mas nós confiamos no que disse Deus. A palavra do Senhor para mim é vida. A palavra do Senhor para mim é tudo. A palavra do Senhor para mim é vida. A palavra do Senhor para mim é tudo. Jesus sempre foi obediente. Ajuda a sua noiva a ser também. Dá-me graça para amar aqueles que me amam e aqueles que não me amam também. Dai-me graça para amar aqueles que me amam e aqueles que não me amam também. Jesus é a fonte de todo o poder, graça e proteção em ti sempre acho. Tu és o dono da nossa vida. Aceite da tua noiva um abraço. Tu és o dono da nossa vida. Aceite da tua noiva um abraço. Aleluia! Oh, como isso nos empolga. Deus nos ajude a tomar a sua palavra, não só nas horas fáceis da vida, mas também nos momentos difíceis. Cruciante, parece que tudo vai de água abaixo. Parece que o quadro é o diabo que está nele, e no entanto Deus está por trás de tudo aquilo. Creia assim, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito bem, aqui está Manaeli Lima, Feijó, Acre, Maria Luzia e Maria Auxiliadora. Deus abençoe a vocês e também a todos nós, amém? Nós vamos fazer uma oração de encerramento com as nossas cabeças inclinadas. Querido Jesus, amado Pai, como é bom, Senhor, é te servir. Dê-nos graça suficiente para dar a ti, Senhor, a única coisa que te agrada. É o que o Senhor nos deu. No nome do Senhor Jesus Cristo, leva-nos em paz, guarda-nos e nos protege de todo o mal, agora e para sempre. Amém, Jesus, amém. Deus abençoe e abençoe um outro no Espírito, né? Dê um abraço do amor fraternal
do Espírito Santo. Não abraçando fisicamente, mas espiritualmente. Diga: Deus te abençoe. Amém. O firme fundamento do que espero, a prova do que ainda não posso ver, me faz entender a existência de um Deus que os mundos por sua voz criou. É a fé que me sustenta para não cair. A fé me anima a prosseguir.